Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público. A nossa convidada de hoje é Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É mestre em Demografia Histórica Social e doutorada em Sociologia, com a especialidade de Demografia, também por aquela faculdade. Exerceu vários cargos públicos entre os anos 2000 e 2009, nos Ministérios da Educação e da Ciência. De 2009 a 2019 dirigiu a Pordata, a base de dados de Portugal contemporâneo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É autora, entre outras, das seguintes obras: A População Portuguesa no século XX, saída no ICS, O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, saída na Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Um Tempo Sem Idades, da Tinta da China. Bem-vinda. Olá. Olá, Maria João. Olha, nós costumamos começar aqui o nosso podcast procurando saber mais sobre a carreira das pessoas. No teu caso, uma carreira feita na área da demografia, um ramo da sociologia. Portanto, a minha pergunta é: o que é a demografia e porquê é que escolheste essa área? Bem, o que é a demografia e porquê é que escolhi? Eu acho que começa tudo por um interesse que eu tenho muito grande em conhecer os contextos em que vivo. Sou muito curiosa e por isso Estamos aqui vários, já somos três aqui. A minha curiosidade é enorme, e é uma curiosidade pelos outros, pelos seres humanos. E por isso, e também ao mesmo tempo, já agora, a minha curiosidade não se limita a uma curiosidade simples. Eu preciso ser curiosa, mas ao mesmo tempo preciso ter factos para sustentarem algumas respostas que eu encontro para algumas questões que eu coloco. E a demografia é uma área que é perfeita a esse nível. Por um lado, ajuda-me a estudar a população e a compreender o meio em que vivo, mas também, ao mesmo tempo, toda a demografia é sustentada em factos, em dados, em métodos muito rigorosos, e por isso combina o melhor dos dois mundos, diria eu, o rigor e, simultaneamente, o conhecimento mais profundo da sociedade. Quando é que sentiste a vocação exatamente para esse ramo? Eu senti a vocação quando estava a tirar o curso de Sociologia e tive 2 cadeiras de Demografia e percebi que era ali que me ia mesmo encontrar. Andava à procura de algo tipo de Demografia, mas a Demografia não existia na altura o curso de Sociologia. Em que anos é que estamos a falar? Estamos a falar dos anos de 80, era algo que, aliás, ninguém sabia o que era a demografia. Eu lembro-me na altura, quando comecei a dizer, e fui para o mestrado de demografia, comecei a dizer às pessoas que gostavam muito desta área, as pessoas perguntavam: mas e o que é isso? Isso significa exatamente a sociologia era pouco cultivada, não é? A sociologia era pouco cultivada. Aliás, o curso da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa foi criado, eu fiz parte da primeira vaga de alunos desse mesmo curso. E foi o segundo curso criado em Portugal. Não havia, até à altura, não havia mais nenhum curso em Sociologia. Portanto, eram áreas novas, eram áreas emergentes, e ainda bem que aconteceram comigo. Era também o gosto pela novidade, não é? E ainda bem que aconteceram comigo, porque realmente, se elas não tivessem surgido nessa altura, eu perguntar-me-ia o que é que eu estava a fazer. Se não tivesse havido essa atração, se calhar não teríamos hoje a Pordata. Estou a falar com a senhora Pordata. Sim, também, mas no fundo a minha... A criadora dessa base de dados que é tão útil. É mesmo muito útil, e tenho um enorme orgulho de ter dirigido esse projeto durante 10 anos. 10 anos, uma década. Foi assim, tenho imenso orgulho. Mas realmente penso que... Então, Maria João, vamos comparar a população portuguesa há 50 anos, mais ou menos nessa altura, quando decidiste entrar na área da demografia, com aquilo que é hoje. Como é que descreves a evolução? Digamos, eu acho que se chama pirâmide etária, não é? A distribuição das pessoas por idades. Quer dizer, nós estamos mais velhos, não é? Como é que comparamos Portugal de há 50 anos com o Portugal de agora? Bem, nós comparamos, eu costumo dizer que se nós nos víssemos ao espelho enquanto país, e se a imagem refletida no espelho fosse o de Portugal há 50 anos, eu acredito que a maior parte de nós fugíssemos a 7 pés. Não queríamos mesmo ver aquela imagem, não nos reconhecíamos e também não gostávamos dela. Mas mais novos todos. Não, mas é que isso é um... Morríamos mais na infância. Morríamos mais na infância. Poucos chegavam às idades superiores, e isso é um dado muito importante. A população envelheceu e não foi por acaso. É porque se desenvolveu. Nós éramos um país muito singular mesmo no contexto da atual União Europeia. Éramos um país muito pouco envelhecido,
mas éramos pouco envelhecidos pelos piores motivos. Morria-se muito cedo, poucas pessoas tinham a chance de chegar às idades superiores e daí viver a mais tempo. Éramos um país com uma mortalidade infantil elevadíssima, éramos um país com descendências muito numerosas, portanto o número médio de filhos por mulher era muito elevado, mas isto tinha a ver com uma série de outros fatores, a baixa escolaridade, a baixa inserção das mulheres no mercado de trabalho de uma forma autónoma. Muitas vezes as mulheres iam trabalhar apenas para completar o ordenado do seu marido, não é? Quando não era suficiente, mas de outra maneira a ambição das mulheres era não trabalharem. As mulheres tinham um nível de escolaridade baixíssimo e há uma série de fatores que levaram a que a população e que a sociedade portuguesa tivesse dado um salto importantíssimo nos últimos 50 anos. Envelheceu, mas como eu digo, não envelheceu por acaso, nós devíamos estar orgulhosos por estar a envelhecer. Ao mesmo tempo conseguimos resgatar muitas mortes que aconteciam prematuramente, conseguimos que a população, que as mulheres tivessem, as mulheres, e aí neste caso também os homens, conseguissem planear as suas descendências, que pensassem, que planeassem os filhos que gostariam de ter e de que forma é que os poderiam ter, e tantas outras diferenças também. Portanto, não aconteceu por acaso. Houve fatores de evolução política, a transformações que houve, que levaram a que a demografia se modificasse, a nossa descrição pela demografia se modificasse como modificou. Mas também há tendências internacionais, europeias. Claro. Não é? O que é particular daqui e o que é internacional? É difícil, eu acho que aqui mistura-se tudo um pouco, ou seja, nós não fizemos este trajeto sozinhos, mas e também muitas vezes começámos a fazer esta trajetória antes do 25 de Abril, nomeadamente a mortalidade infantil. Portanto, será mais uma questão da fuga à pobreza mais do que uma questão política, talvez, Pois, não é? Exatamente, mas nós tínhamos aqui, nós começámos, em alguns casos, antes do 25 de Abril, a fazer avanços, no entanto, ainda na altura de 74, ainda nos posicionávamos vergonhosamente em alguns lugares terríveis no quadro da União Europeia, porém o 25 de Abril veio ajudar muito, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde e o avanço da escolaridade e o modo como a escolaridade avançou. A sanidade em geral, isso tudo, portanto, a saúde e a educação foram fatores muitíssimo importantes para o salto que demos. E, por outro lado, a abertura à Europa, que fez também de nós um país diferente. E nós lembramos como é que era antes do 25 de Abril. A Europa era algo que estava muito longe de nós, não é? E começámos a ter comparações com os outros. E começámos a ser comparados. A partir de 86 nós tivemos mesmo que entramos mesmo nesse processo de nos compararmos, de vermos o que é que os outros estavam a fazer, de vermos como é que nós poderíamos também acompanhar as trajetórias, isto ainda sem as internets de hoje, e avançámos, progredimos imenso. Portanto, a abertura foi essencial, a liberdade foi um dado-chave e tudo o que veio com ela, Serviço Nacional de Saúde. Há um dado que eu gostaria de perceber melhor, que é a questão da taxa de fertilidade. Okay. Diminuiu consideravelmente, ainda está a diminuir. O que é que se prevê, né? Bem, o que se prevê é que ela continue baixa. Vamos primeiro explicar um bocadinho, se calhar, o que é que nós estamos a falar. A fecundidade, ou seja, o índice sintético de fecundidade, para ser rigorosa nos termos, dá-nos, de maneira simples, o número médio de filhos por mulher. Nós temos 1,2. 1,4. No entanto, o número médio de filhos por mulher, para que exista substituição de gerações, é preciso que cada mulher, em média, tenha 2,1 filhos. E dizem-me assim, mas porquê 2,1 filhos? E porque não 2? Para ela deixar uma futura bem, bastaria 2 filhos. Tem que haver uma margem. E porquê que é a margem? É porque nascem mais rapazes que raparigas. E nascendo mais rapazes que raparigas, ou seja, em cada 1000 nascimentos, do ponto de vista estatístico, 512 são rapazes e 488 são raparigas, mas isto é sempre assim, é mais ou menos assim, não anda muito longe. O cromossoma Y é mais leve. Diga? O cromossoma Y é mais leve e o espermatozoide, porque o cromossoma Y é uma medida nada mais rápido. Exatamente, e por essa razão, bem, não sabe, mas isto é muito interessante, porque é assim uma regra em países de baixa mortalidade, mas depois, quando avançamos para as idades superiores, é precisamente o contrário que acontece. Isto é,
as mulheres morrem menos em todas as idades, do ponto de vista de intensidade, que os homens. Portanto, consoante vamos avançando nas idades, vamos vendo que existe uma prevalência das mulheres. Só há mulheres. E não chegaremos a esse limite, mas há muito mais mulheres que homens e por isso a compensação... Acima de 100 anos, acho que são 80%. Sim, exatamente. Agora, o que é que esta questão da fecundidade? Bem, a questão da fecundidade é que nós perdemos essa capacidade de renovar as gerações em 1982. Nenhum país da União Europeia atualmente, nem no passado recente, tem garantido a substituição de gerações. O país que tem nível de fecundidade mais elevado na União Europeia é a França, com 1,8. E nós não estamos cá em baixo, mas somos um dos países com mais baixos níveis de fecundidade no quadro da União Europeia. E vai continuar assim. E vai continuar neste sentido. A criança hoje não tem o valor que tinha no passado. E, na realidade... Dito assim, pá... Não tem. Uma coisa assustadora. Não, a criança hoje representa um bem muito emocional, por exemplo. Não é uma garantia para os pais que têm as crianças de sobrevivência na sua velhice. Não tem aquele contributo económico que tinha no passado. Uma criança era mais um bracinho para trabalhar, como se costumava dizer. Hoje não é nada disso, e ainda bem, pelos melhores motivos. E por outro lado, quer do ponto de vista de planeamento familiar, houve sérios avanços, a urbanização, a terceirização da sociedade, o aumento da escolaridade. Isto tudo levou a que as pessoas, mulheres e homens, começassem a ambicionar não ter tantos filhos, mas menos filhos, diminuíram a quantidade e aumentaram a sua qualidade. Aumentaram não é a sua qualidade, aumentaram o investimento em qualidade. Em cada filho. Exatamente. E hoje temos, e em Portugal, o que acontece é que grande parte das crianças são filhos únicos. E há aqui um investimento e um centramento nas crianças muito grande. E repare-se, no passado, eu costumo também dizer, utilizando assim uma linguagem fácil e até da piramididade, que era o 4-2-1, 4 crianças, 2 pais e um avô. Agora é o 1-2-4, que é uma criança, 2 pais e 4 avós. Isto são não sei quantos olhos sobre uma criança. Mas com as novas famílias até se multiplica o número de pais da avós. Não, mas corre tudo bem, porque isso foi mais ou menos o que me aconteceu a mim e eu posso garantir que não tem problema nenhum. Exatamente, o ser filho único. Mas houve aqui mudanças muito significativas e outras mudanças interessantes, como é o caso do papel do casamento. Hoje, no passado, o casamento era importante. A maior parte dos filhos já são fora do casamento. Fora do casamento. 60% dos nascimentos em Portugal são nascidos fora do casamento. Nós estamos próximos de outros países da Europa, nomeadamente da Suécia. E o casamento já não tem o papel que tinha. Muitas vezes as pessoas primeiro começam por ter filhos e depois avançam para o casamento. E no passado era exatamente o contrário. O casamento era o primeiro passo para se avançar com um projeto de parentalidade. Isto é uma mudança muito significativa no modo como nós olhamos para a família e olhamos para a parentalidade e olhamos para as relações conjugais. Nós mudamos muito, eu diria que nós, em Portugal, se está muito mais alinhado do que estava no passado com a média europeia em relação a grande parte dos indicadores demográficos. É claro que, em alguns indicadores, a sua intensidade é muito superior, nomeadamente em termos do envelhecimento. Nós fizemos um percurso de uma forma rapidíssima, corremos nestes 50 anos, foi uma correria, fizemos um percurso tão rápido que muitas vezes nem tivemos capacidade de olhar com calma e de nos adaptarmos às mudanças. Portanto, temos uma sociedade diferente, mas muitas vezes ainda pensamos como pensávamos no passado. Portanto, nós tivemos um percurso excelente, acabamos por resolver muitos problemas, como a pobreza e a mortalidade infantil, mas agora parece que temos novos problemas, não é? Portanto, esta baixa fertilidade e o aumento da longevidade, que consequências é que isso tem na nossa sociedade e também como é que nos comparamos com os outros países da União Europeia? Disseste que estamos melhores, estamos mais parecidos, mas ainda assim especialmente envelhecidos. Portanto, que novos problemas são esses? Que consequências têm? E como é que nos comparamos com a Europa? Bem, isso era falar do mundo. Eu gostaria muito de falar disso tudo, mas acho que comparamos com a Europa. Quer dizer, a Europa
é o continente mais envelhecido do mundo. Como é sabido, aliás, é conhecido pelo continente grisalho. Os Estados Unidos, um país desenvolvido, por exemplo, esta questão da baixa fecundidade das mulheres é uma questão económica ou é também cultural? Não Por exemplo, é uma questão económica. Ou seja, se fosse uma questão económica, poderíamos dizer que, por exemplo, os países mais ricos eram aqueles que deveriam ter níveis de fecundidade mais elevados. Ora, precisamente os países mais ricos pobres, e os mais desenvolvidos é que têm os níveis de fecundidade mais baixos. É claro que conjunturalmente pode fazer a diferença entre ter um filho e passar para o segundo, a questão financeira, mas não, essa não é a questão, nem uma questão económica, é uma questão cultural. E de civilização, eu digo. Ou seja, nós estamos a falar de países desenvolvidos, estamos a falar, nos países desenvolvidos, o desenvolvimento é o melhor contraceptivo de todos. E nós, se pensamos que os países... A escolaridade das mulheres, não é? E isso é o desenvolvimento, a escolaridade das mulheres e outros fatores importantes, também ligados à saúde. A saúde e a educação são duas peças-chave. Agora, não se pense que aumentar a fecundidade é algo que, por um lado, se aumentar o nível global médio de fecundidade, que seja alcançável para atingirmos, para regressarmos a valores superiores aos tais 2,1, não faz sentido, porque isso faz parte de uma sociedade passada que já não temos, ou seja, hoje a realização dos casais passa muito pelos 2 filhos. Por outro lado, também não se pense, quando se diz, mas é preciso nascerem crianças. Eu lembro que no mundo nascem por dia milhares de crianças. Portanto, nós não estamos e nós fazemos parte de um planeta Terra. E nós na Europa olhamos para nós europeus e dizemos, nós precisamos de crianças. E esquecemos que no mundo continuam a crescer, as crianças continuam a nascer em elevadíssimo número. Portanto, nós deveríamos aproveitar para olhar à escala global, para deixarmos de pensar no nosso pequeno país, ou na Europa e olharmos em termos globais. Continuam a nascer muitas crianças. As crianças são muito resultado deste número elevadíssimo, são em grande medida resultado do baixo desenvolvimento dos países e das regiões, e por isso é importante que nessas regiões que elas contribuam de algum modo para desacelerar o seu crescimento. Atenção que nós atingimos o 8º milhão da população mundial há pouco tempo. E eu, quando nasci em 1960, tinha que dizer a idade, havia muito menos gente. Havia 3 milhares de milhão. E o primeiro milhar de milhão da população mundial foi alcançado no início do século XIX, ou seja, em 1812, à volta disso. Multiplicamos por 8. Portanto, significa que desde 1800 até hoje multiplicamos uma coisa brutal. O mundo continua a crescer, mas olhando só para o nosso país, enfim, o mundo está dividido em países. E não há um problema, por exemplo, há vários, mas, por exemplo, de haver menos jovens a fazer contribuições para a Segurança Social para pagar as pensões, digamos, de cada vez mais pessoas? Claro, Carlos. Há menos jovens para isso, porque, na realidade, o nosso sistema de Segurança Social é o sistema que foi herdado de um passado em que existiam muitos jovens, as pessoas viviam pouco e por isso chegavam aos 60, 65 anos, reformavam-se e existia a renovação de gerações estava altamente assegurada. Hoje, e era a força física um dos fatores importantes de produtividade dos países. A Segurança Social foi montada com base em pressupostos que nada hoje se verificam. Hoje, não é? E, por isso, hoje, continuamos a dizer nós precisamos de contribuintes para a Segurança Social. Mas agora eu fazia a pergunta ao contrário, que é, mas por que razão é que nós não repensamos o sistema de Segurança Social? Porque o que temos andado a fazer até hoje é paliativos. Ora aumentamos um bocadinho a idade de reforma, ora estudos e depois diminuímos aumentamos as contribuições, diminuímos as pensões, andamos a pôr pensos. A questão é preciso repensar a Segurança Social como um todo à luz dos novos tempos, porque ninguém quer voltar para trás, eu acredito. Todos nós gostamos de viver na era em que vivemos, mas para isso precisamos de mudar muitas regras que herdamos dos nossos pais ou dos nossos avós. E essas regras é preciso ter coragem de mudar. Mas essas regras mudam, mas não produzem efeitos 2 anos, 3 anos depois. Vão às vezes muito para lá das legislaturas. E por isso muitas vezes é muito mais satisfatório pensarmos no pequenino, no urgente e esquecermos daquilo que é importante. Faz sentido a reforma aos 66 anos e obrigatória da função pública aos 70, quer dizer, as pessoas vivem mais tempo, têm maior capacidade, não é?
Porquê é que serão empurradas para deixar de trabalhar? Carlos, essa questão eu subscrevo a questão que coloca e ainda acrescento algo. É que essa história dos 70 anos na função pública surgiu em 1926. Portanto, é um decreto, passaram-se já quase 100 anos. E continuamos a dizer que só a título excepcional é que uma pessoa, quando faz 70 anos, pode ficar mais 6 meses. É preciso 2 ministros, assinatura de 2 ministros. E isso pode ser renovado até aos 75 anos. E a partir dos 75 acabou e a pessoa hoje, aos 75 anos, eu pergunto, mas porquê aos 75? E agora vai aquela pergunta. E porquê aos 75? E porquê? Por que razão é que nós achamos que uma pessoa aos 75 já não tem nada para dar, mas por que razão é que nós temos um Presidente da República com 76 anos e que não questionamos a idade dele e está lá por mérito, foi eleito, mas por que razão é que nós achamos que uma pessoa aos 75, a gosto ou não, com vontade ou sem ela, deve ser arredada? Portanto, nós temos que pensar no ridículo dos marcos que utilizamos para classificar as pessoas. Portanto, a idade é um rótulo, infelizmente, não é? A idade é um rótulo que marca as pessoas de uma forma negativa. Existe uma discriminação, que eu não gosto do nome, mas é assim que é conhecida. Fala-se da enquete grisalha, foi um deputado. É o idadismo. Ninguém contesta o idadismo. Ninguém, de uma maneira geral, contesta-se o sexismo, contesta-se o racismo, mas eu ser idadista, ninguém leva a mal se eu for idadista. Não está na Constituição, nos direitos. Não está no 13º artigo. Não está no 13º da igualdade. E é interessante, porque a discriminação não é só para os mais velhos, é também para os mais novos. E isso também é importante ser dito. Repare, já agora, voltando à Constituição, há um artigo, portanto, nós sabemos que as pessoas podem começar a votar a partir dos 18, certo? Certo. Mas a idade mínima para ser Presidente da República é aos 35. É uma discriminação. E eu pergunto assim, por que razão é que uma pessoa só pode ser eleita Presidente da República aos 35, mas pode votar e decidir o Presidente da República aos 18? De onde é que isto veio? Não sei. Veio da cabeça de alguém, com certeza. Agora, nós questionarmos, olhamos para a Constituição à luz destes marcos idadistas que discriminam para os mais velhos, só que os mais novos ainda têm tempo, muitas vezes, para recuperar a discriminação. E os mais velhos, muitas vezes, já não têm tempo. E esse é que é o verdadeiro problema, e por isso, normalmente, quando se fala de discriminação, fala-se dos mais velhos, porque eles, muitas vezes, já não... E nós estamos, deixa-me só dizer o seguinte, é que nós, com estes marcos que estamos a aplicar às pessoas, a partir de uma certa idade, seja ela aos 65, 66, 70, a partir dessa idade, ela tem que se reformar de uma forma compulsória. Estamos a fazer algo terrível. Estamos a desperdiçar um capital humano importantíssimo. Já havia uma transição mais suave, não é? Chega aqui e agora deixas de trabalhar. E estamos a desperdiçar um capital... Porque nós, a nossa sociedade, aliás, como se sabe... é muito função do conhecimento. E que eu saiba, o conhecimento não tem idade. O facto de eu ser mais velha ou menos velha, posso dizer, está bem, mas se calhar... Ao contrário, até está se menos, acumula. Né? Até se acumula, mas está menos adaptada. Mas é preciso a pessoa, ao longo da vida, ir atualizando e adquirindo novos saberes. Portanto, a idade não me diz nada. Cada pessoa com a mesma idade é diferente. E por isso, eu catalogar as pessoas em função da idade que têm, sendo interessantes ou não, numa sociedade que está a envelhecer e está a envelhecer pelos melhores motivos e ninguém quer, pelo menos eu não quero, que ela deixe de envelhecer, porque isso seria terrível para todos, para a sociedade como um todo. Mas esta ideia de trabalhar mais, por um lado pode ser visto uma questão de um direito, não é? Mas no discurso público e no debate público ele surge mais como uma obrigação. Agora a idade da reforma foi adiada. Recentemente tivemos em França protestos enormes por causa de um aumento da idade da reforma, salvo erro, para os 62 anos. Qualquer coisa desse Exato. tipo, o que nos parece utópico. Agora em Portugal temos perto de 67, julgo eu. Portanto, aparentemente no discurso público, no combate político, a grande reivindicação é a reforma mais cedo. As pessoas querem deixar de trabalhar. Não, as pessoas querem deixar de trabalhar naquele trabalho em que começaram, porque as pessoas evoluem, começam a fazer algo e ao fim de 30 anos já estão fartas daquilo, estão desgastadas. Mas ninguém diz que as pessoas não querem fazer mais nada mais. A minha pergunta seguinte é: por que razão é que as pessoas, ao longo da vida, porque todos nós nos queixamos nas vidas centrais, não temos tempo para nada. A minha pergunta é: por que razão é que nós não trabalhamos menos tempo, que isso, aliás, não tem reflexo sobre a produtividade, o número de horas que se trabalha, como sabemos,
Por que razão é que não trabalham muito menos tempo nas idades centrais, libertando tempo para estar com a família, para estar com os amigos, para fazer formação e para fazer pausas sabáticas de reconversão das suas atividades profissionais. Isto seria extremamente importante, porque nós precisamos de mais tempo nas idades centrais e deixarmos de ver o ciclo de vida, mais uma vez, como algo que nós herdamos do passado, que é um ciclo que está dividido, segmentado em 3 etapas, que é a idade jovem que se estuda, depois a idade central em que se trabalha e depois uma idade seguinte, que é aquela em que se descansa. Nada disto faz sentido, sabendo que a formação é um processo que tem que acompanhar toda a vida de todos nós. As idades centrais é importante o trabalho, mas simultaneamente se a pessoa não se for atualizando também vai perdendo muito. E também a carreira a atividade que a pessoa tem não é necessariamente, ou não deve ser necessariamente neste tempo de vidas longas, não, a carreira com que vai acabar. Podíamos e éramos muito mais felizes, com certeza, se ao longo da vida conseguíssemos ir abraçando várias carreiras, várias atividades e conseguíssemos conciliar os tempos. Está explicado o título daquele livro da Maria João, o último, Um Tempo Sem Idades. Portanto, precisamos de um tempo sem idades. Precisamos de um tempo e em que a vida seja repensada de raiz. Nós estamos já um bocadinho a aproximar-nos do final do nosso tempo, mas há aqui um tema muito importante que também está muito na ordem do dia, que é a imigração. No discurso político atual parece que fomos todos apanhados de surpresa por um aumento da imigração nos últimos anos. Imigração com I, portanto, os percebemos. Foi mesmo uma surpresa? Ou os políticos andavam desatentos? Não, eu acho que este tema, a imigração sempre fez parte da história, não é? E a imigração com I é do lado do que nós estamos, que são aqueles que vêm, mas eles saem de outros países, portanto são imigrantes nos países, portanto, simultaneamente é um imigrante e um emigrante. Não fomos apanhados de surpresa, só que eu penso que o problema que aqui se coloca é, mais uma vez, uma questão quase demográfica, que é a Europa está a diminuir pela via do saldo natural. Os que nascem são cada vez menos comparativamente àqueles que morrem. E, por isso, precisa do saldo migratório, mais entradas do que saídas, para ter algum dinamismo. Ora, o que é que acontece? Nós estamos a perder muito protagonismo, em termos populacionais, à escala do mundo. E começamos a ver pessoas a virem para os nossos países e para as nossas regiões. E alguns começam a ficar preocupados e a dizer, nós estamos a ser invadidos. A extrema-direita fala numa grande substituição. Não é? E temos 2 soluções, que é assim, temos olhar para a imigração de uma forma natural e tentar encontrar respostas para as questões novas que a imigração coloca, ou a olhar para a imigração como uma ameaça. E isso é o que o Japão está a fazer e que não está a dar bons resultados, porque penso, nós vamos conseguir fechar-nos ao exterior e aumentar a nossa população de maneira a ela voltar a ter poder. Porque a população é poder, como nós sabemos. E por isso, sem pessoas, nós não temos poder. E a imigração, neste momento, para além de tudo o que tem vindo a ser dito, desde do ponto de vista demográfico, contribui bastante para os nascimentos, para a segurança social, para os nascimentos. Já agora, eu acho que é uma percepção errada, que é a questão das habilitações das pessoas que vêm trabalhar para Portugal. Pensa-se que são pessoas desqualificadas, quando, se formos ver, são bastante mais qualificadas do que a percepção indica, não é? Há uma série de erros de percepção terríveis. Um deles é esse, e as pessoas muitas vezes vêm também para trabalhos muito pouco pretendidos pelas pessoas do país e vêm ocupar lugares. Há sobrequalificação, vêm ocupar lugares que enfim, eles poderiam fazer outras coisas. O investigador importante nesta área lembrava no outro dia, que se os imigrantes resolvessem fazer uma greve à escala mundial, o mundo parava. Portanto, era o que nós merecíamos todos, e era o que os americanos mereciam, era que os imigrantes fizessem uma greve. E que dissessem, agora não há trabalho para ninguém, agora vejam como é que vocês vão avançar, não vão avançar, não avançam. E agora, também já agora um outro mito que existe, é que normalmente nós pensamos, o imigrante é alguém que vem de um outro continente. Não é verdade. Aliás, o imigrante, nós, do ponto de vista demográfico, é alguém que entra no nosso país. E alguém que entra no nosso país que pode ser um nacional, pode ser um português, nascido em Portugal, de nacionalidade portuguesa. Eu lembro que 30% dos imigrantes, das pessoas que entraram em Portugal em 2023, que foi o ano de pico, 30%
tinham nacionalidade portuguesa. Portanto, falar de imigrantes não é falar de pessoas de fora. Mais, falar de imigrantes não é falar de pessoas que vêm do Nepal, da Índia, é também falar deles, mas é também falar dos franceses, das pessoas do Reino Unido, dos espanhóis, etc. A maioria é o Brasil, não é? E o maior é o Brasil. Mas eu não vejo as pessoas referirem-se aos franceses como um imigrante. Mas são imigrantes. Muitas Falar vezes em França, são os expats. Falar em França e temos medo de falamos acabar. em França, imigrante. Portanto, o imigrante é um conceito que, mais uma vez, está muito mal tratado. E nós precisávamos, uma vez por todas, de esclarecer, afinal, de quem é que falamos. Se estamos a falar de estrangeiros, não necessariamente. Se estamos a falar de pessoas que entram. E se estamos a falar de quem, mais exatamente. E isso era um princípio de discussão muito importante e muito para se ter. Falaste dos franceses que vêm cá e compram casas caras, e isso dá-me um gancho para a última questão, que é a questão dos portugueses dos anos 60, que iam com uma mala de cartão para a França e eram aqueles números terríveis de imigração. No entanto, nós temos hoje portugueses a emigrar ainda, e há uma grande diferença para os anos 60, é que agora imigram pessoas jovens e qualificadas. Acho que em 2022 emigraram 60 mil pessoas, e aqueles que emigram de forma permanente são, em geral, pessoas com habilitações. Eu pergunto, de modo muito simples, isso deve preocupar-nos? Não, eu acho que nós devemos olhar para o mundo de uma forma aberta. Uma coisa é sair forçadamente, porque aqui não se valoriza e não as pessoas. E não é isso que está nós também fazemos, a acontecer? e isso preocupa-me, porque o investimento que fazemos em alguém para tirar um curso, uma formação superior, é imenso. Nós investimos muito. Nós precisamos de pessoas qualificadas. Nós temos um déficit de qualificação brutal em Portugal. Portanto, sempre que sai alguém, o país fica mais pobre desse ponto de vista. Agora, e por isso preocupa-me nesse sentido. E por aí devíamos perguntar por que razão é que essas pessoas aqui não têm eco. E por que razão é que lá fora encontram eco. E isso levava-nos a outra conversa. O salário é muito diferente. Não é só o salário, mas não é só. No entanto, as pessoas terem outras experiências fora do nosso país, porque o nosso país não dá tudo e nós precisamos de ir para fora. O Erasmus foi algo que se criou, que foi extraordinário. Os jovens terem a hipótese de contactarem com outros países, de verem como é que os outros países funcionam. E, de vez em quando, sair faz bem. Agora, sair para a vida, se calhar não faz bem. E sair de uma forma forçada não faz bem ao país de onde se parte, porque fica muito mais pobre. Portanto, temos aqui, agora, o que é preciso é pensar por que razão é que estas pessoas saem. E mais do que dizer é preciso fixar as pessoas, eu não gosto de fixar ninguém. Eu já não estou em tempo de fixar alguém. Eu não quero fixar as pessoas. Portanto, essa é uma palavra a evitar. Agora, eu preciso de perceber porque é que as pessoas saem e de lhes dar condições para que elas tenham menor probabilidade de sair. Há números nos universitários que dizem 70% querem sair, pura e simplesmente. Claro, querem e sair. deixem-nos sair, é a liberdade, e depois regressam, deixem sair este mundo. Se regressarem, não é? Não, mas se regressarem, mas era bom que nós pensássemos no mundo do ponto de vista global e não pensássemos mais uma vez com aquelas fronteiras rígidas que é, sai de Portugal, já não volta a Portugal, é mala de cartão, é uma saída para a vida. Agora é mochila é mochila computador. E vai-se para um lado. Agora, é preciso pensar que o mundo é um movimento e o nosso movimento é cada vez um movimento mais intenso e mais fácil. No passado era um movimento muito mais complicado de se alcançar e agora é preciso que mas o há nosso ameaças país... à globalização e a circulação de pessoas está em risco em muitos sítios do país, do mundo agora. Pois, mas não é um bom caminho. Ou seja, evitar que as pessoas circulem não é um bom caminho. E o caminho é perceber o que leva as pessoas a circular e se os motivos são bons, porque as pessoas quando regressam, muitas delas vêm muito mais ricas, entre aspas, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de conhecimento, do que quando partiram. Portanto, é uma ótima maneira de terminar. Foi um gosto. E até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Muito obrigada. O público fica no ouvido.